Gente, seguinte, olha, eu tava até resistente em fazer live, né? Porque é uma quantidade de conteúdo, informação aí que a gente tá tendo aí por uma infinidade de canais, mas eu acabei sendo convencido a partir, inclusive, de uma outra live. Enquanto o Bruno tá entrando, eu vou até compartilhar com vocês um livro aqui que eu tô lendo, que eu aconselho vocês, que é Sociedade do Cansaço. E me fez pensar, né, nesse momento em que a gente cobra tanto desempenho, como seria até subversivo não usar esse canal como uma forma de comunicação. Mas, por outro lado, quando a gente deixa de usar esses canais que hoje têm sido usados, a gente acaba perdendo espaço em pautar as coisas que a gente gosta e valoriza, né? Então, por isso eu decidi fazer aí, seguindo o que outras pessoas têm feito. Hoje, do curso de Gestão da Diversidade. Cadê o Bruno, gente? Eu tô... Ai, peraí. Quase eu fixei uma conversa aqui. Bruno, deixa eu ver aqui, ó. O Bruno apareceu aqui, ó. Bruno. Vou chamar ele aqui, ó. Fazer uma transmissão ao vivo. Eu tô ligando aí pra você, acho. Oi, Cris! Gente, ó, hashtag próxima dica, a próxima live vai ser com a professora Cris Lar, que entrou agora há pouco. Oi, Angela! Parabéns aí pelo seu aniversário. Hoje a gente vai comemorá-lo mais tarde. Vá, minha prima! Gente, feliz aí com a participação de vocês. Bruno, já tá online, Bruno? Deu aí? Sim, oi, Bruno. Quer um pouco de calor? Amigo. Me escutou, Bruno? Tudo bem? Eu falei de fruto com você. Tudo bem também. Ana Paula acabou de entrar também. A Vitória... Aprendizes queridos, um beijo para vocês. Beijo, queridos. Oi, gente. Oh. Bruno, dá um oizinho aí para todo mundo. Você falou, né? Todo mundo. Bom, vamos começar nos apresentando, né? Ó, já tem 21 pessoas ao vivo. E aí a gente pode começar aí se apresentando. Ah, deixa eu só te contar uma coisa. Assim como no material promocional, eu tô com a bandeira do arco-íris como um echarpe aqui, tá? Para comemorar aí o tema que a gente está conversando, que é diversidade e hospitalidade. Tá bom, eu estou de vermelho. Hoje é um bom dia para estar de vermelho. Ah, com certeza. Mensagens subliminares. Gente, ó... Para quem não me conhece, que é seguidor do Bruno ou que está afim de assistir a live, meu nome é Fábio, sou professor, pesquisador, ativista e folião, não necessariamente nessa ordem, e atuo no Senac Aclimação, nas áreas de hospitalidade, que é um tema que a gente vai trabalhar hoje, e desenvolvimento social pelo programa Aprendizagem. Então, por isso que tem até alguns aprendizes participando aí com a gente. E sou multiplicador de 2 formações na rede do Senac São Paulo, que é o Cultura de Paz e Diversidade como Valor. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Bruno, você quer se apresentar? Vamos lá, então. Vou fazer como eu gosto de falar sempre. Bom, eu sou o Bruno Alves, eu sou radialista por formação, palmeirense por sofrimento, professor por paixão, youtuber por fama e cego por lazer. E, assim como o Fábio, também atuo dentro do Comitê de Cultura de Paz, né, no Senac e no Senac eu exerço uma função também de ser multiplicador de inclusão. Então a gente leva aí essa bandeira de inclusão que o Senac carrega pelas unidades fora. Legal. O pessoal está comentando aqui, o Carlos Otávio, que estudou comigo lá na psicologia, falando para falar da psicologia política. Gente, o meu namorado tá online, a louca.
Beijo, Besito! Não acabe com o encanto, tá? A louca. Yasmin, linda! Paula, queridíssima, é nossa amiga e colega de trabalho, também trabalha diversidade e inclusão, né, Paulitia? Uma próxima live que a gente vai fazer com ela. Edmê, querida, ela é multiplicadora de diversidade na rede do Senac São Paulo. Bom, a Paula chegou, o Fábio queria me derrubar e colocar a Paula para me substituir. Que eu quero te derrubar, Bruno? Porque agora a Paula tá aí, né? Então, o perigo é você querer trocar. Ai. Gente, ó, uma característica do Bruno Alves, ciumento. A gente ama todos e todas e todes. É o seguinte, para a gente começar então a nossa conversa e diálogo, a gente pensou numa sequência aí de conversa. E eu vou começar falando um pouco sobre alguns conceitos, né? A gente vai conversar sobre diversidade e hospitalidade. Eu costumo dizer que diversidade, ela tem ganhado espaço dentro das culturas organizacionais, assim como a questão ambiental e a sustentabilidade ganharam pauta no século passado, no começo desse século. Hoje, nessa última década, a gente vê emergir enquanto pauta a questão identitária e de reconhecimento dentro das empresas. E não só por conta disso, né? A gente, sobretudo, trabalha esse tema para abordar a justiça social nos espaços institucionais, né? Se a gente pegar todas as instituições da sociedade, seja a escola, a família, a igreja, e as empresas, elas têm uma corresponsabilidade na transformação da sociedade. Por isso que é importante que as empresas e as instituições, que são campos, né, de disputa aí, e que nós, enquanto sujeito, a gente constrói esses espaços, que a gente paute a diversidade como um valor para essas instituições, né? É muito importante que a gente reconheça tudo que os movimentos sociais têm nos ensinado desde da humanidade, obviamente, mas, sobretudo, a partir da década de 1960, que a gente vê emergir uma série de discursividades ganhando essa repercussão massiva, como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQ+, de pessoas com deficiência. E a gente vai conversar, sobretudo, de dois pilares, que são pessoas com deficiência e população LGBTQ+. Hospitalidade é um conceito amplo, que envolve várias coisas, mas algo que eu queria trazer é que a hospitalidade sempre fez parte da história da humanidade. Desde o nomadismo, a gente já tinha a prática de transitar aí pelo planeta Terra. É muito bonito essas passagens, se a gente pensar como essa relação sempre esteve presente na sociedade, seja na antiguidade clássica, no nomadismo, na modernidade. E hoje a gente vê aí o desenvolvimento aí desses meios de hospedagem. O primeiro pensionato, albergue que existiu foi um albergue público, que ele foi construído no século V, por volta de 420. Ele fazia parte de uma governança, e na época a gente pensa o seguinte, né? As ocupações, elas não eram tão grandes, né? As ocupações humanas. Existiam pequenas vilas, e esses pensionatos, aí, essas pensões, elas ficavam no cruzamento dessas cidades. E aí foi o primeiro meio de hospedagem foi construído nessa época. Deixa eu ver aqui se eu acho o Bruno para ele voltar. Aqui, Bruno Alves. Adicionar. A gente tem alguns autores que falam aí da hospitalidade. O Lúcio Greenhofer, ele associa a hospitalidade à qualidade de vida. Existe uma série de marcadores aí, elementos que a gente compõe a qualidade de vida, como o bem-estar, o acolhimento, e tudo isso faz parte da hospitalidade. Outros autores também têm falado sobre a hospitalidade. O Luiz Otávio Camargo, ele coloca a hospitalidade como um fato social, em que o anfitrião tem uma série de regras e compromissos, não previstos numa lei, mas são comportamentos esperados, expectativas que o anfitrião faça ao receber o seu visitante. Não só o visitante deve ser bem atendido, mas o anfitrião também deve estar satisfeito ali. E hospitalidade envolve 4 dimensões. Bruno caiu de novo, espero que ele não tenha machucado. Que envolve recepcionar,
alimentar, hospedar e entreter. Hospitalidade envolve essas dimensões. Nessa etapa agora, eu vou perguntar para o Bruno como que ele percebe a hospitalidade. Mas seguindo aí na fala e pegando as definições, existem 3 tipos de hospitalidade, né? A hospitalidade pública, a doméstica e a comercial. E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Deixa eu só resgatar aqui, ver se eu acho o Bruno aqui de novo. Eu já falei um pouquinho sobre conceitos de hospitalidade, e só para fechar, assim, é importante a gente entender que hospitalidade, no seu conceito, ela já prevê a diversidade, porque hospitalidade demanda a gente entender o reconhecimento e o acolhimento do outro, em sua alteridade, na sua diferença, na sua particularidade. Portanto, hospitalidade prevê que a gente reconheça já a diversidade. Mas aí tem uma série de coisas para a gente falar. Por exemplo, a questão da acessibilidade. E aí, Bruno, eu queria perguntar para você como que você percebe a hospitalidade pública, comercial e doméstica no que se refere aí às dimensões da acessibilidade, né? Arquitetônica, comunicacional, atitudinal. Como que você identifica a hospitalidade nesses espaços? Beleza, ó, a Paulitia está sugerindo eu continuar falando com a minha parte, e aí depois o Bruno, e aí eu vou tentando adicionar o Bruno. Oi, Nerola! Diretamente de Campinas, nossa. Gente, o Moro vai perder Ibope com a nossa live bafônica. Deixa eu procurar aqui o Bruno para ir falando. Bom, eu vou continuar aí falando um pouquinho da hospitalidade no pilar diversidade sexual e de gênero. Em 2008, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica em que eu pesquisava a hospitalidade dos hotéis que à época eram classificados como gay-friendly na cidade de São Paulo. E algo curioso que, na época, imagina, há 11, quase 12 anos atrás, nenhum hotel se classificava como gay-friendly. Eles eram classificados pelo mercado, aí, pelo segmento, mas eles próprios, eles não se classificavam. Tanto que eu perguntava para os entrevistados se eles se apresentavam para os clientes, se eles tinham atividades e programas promocionais em que, por meio da comunicação, eles se colocavam aí abertos a esse público, e até então não existia. Imagina, a gente já nessa época tinha a maior parada do orgulho LGBT do mundo, que acontece em São Paulo. E esses meios de hospedagem que recebiam esses turistas, né, que uma parte aí do público, ainda que pequena, né, nesses milhões aí, é um público estrangeiro e pessoas de fora que vêm para a cidade de São Paulo para participar da parada, eles ficavam hospedados nesses hotéis e eles não faziam nenhuma política de acolhimento. Lembra que a gente falou que hospitalidade envolve o acolhimento, o entretenimento, essa recepção e essa troca? Quando a gente pensa em hospitalidade e reconhecer o outro que é diferente, é importante que a gente crie elementos de comunicação, de aproximação. Por exemplo, colocar uma bandeira do arco-íris, como eu estou aqui com um echarpe de bandeira, que esses hotéis tivessem essas políticas. A gente vê uma grande transformação, né? Alguns dos hotéis que eu fui fazer entrevista à época eram da Rede Accor. Hoje a Rede Accor, ela é signatária do Fórum de Empresas e Direitos LGBTs. Ela mudou muito a sua atuação no que diz respeito à hospitalidade e respeito à diversidade. Hoje ela tem pautado isso na sua comunicação, nas suas políticas de cultura organizacional, de como atender bem. Por exemplo, como que a gente pode reforçar o acolhimento dessa diversidade dentro de um meio de hospedagem? Por exemplo, quando a gente recebe um turista lá, um hóspede, na recepção, e a gente, ao invés de já propor um quarto, uma unidade habitacional específica, a gente pergunta qual ele prefere. Não pressupondo se ele vai querer um quarto de casal, um quarto de solteiro. Outra forma é sempre usar o gênero que a pessoa se identifique como ela se apresenta.
Se alguém se apresenta na recepção com o cliente, ainda que o seu documento, o seu registro civil, lá o RG, contenha um nome, não necessariamente a gente vai tratar o gênero conforme o documento civil, porque talvez a pessoa não tenha mudado ainda a documentação. A gente sempre vai se referir à pessoa como ela se apresenta. Ou se a gente tem alguma dúvida, pergunta: de que forma eu devo tratá-lo, tratá-la? De modo que a gente acolha a pessoa dentro da identidade que ela se apresenta. Ó, o Bruno está voltando aqui, ó. Eu estava comentando um pouquinho da hospitalidade comercial aí nos meios de hospedagem com relação ao público LGBTQ+. Só para fechar da inclusão aí? Oi? Eu posso colocar um temperinho da inclusão em cima disso que você estava falando dos quartos? Pode sim. E aí você pode até, inclusive, já emendar aí na sua fala, comentando como você percebe aí a diversidade. Então, o Fábio estava comentando essa questão, né, de perguntar do quarto de casal, do quarto... Na questão da deficiência, uma coisa que acontece muito é as pessoas, vou dizer assim, colocar tudo no mesmo liquidificador, né, as deficiências. Então, uma coisa que acontece muito com os hotéis, acho que só uma pessoa perguntou para mim, me colocarem no quarto adaptado para deficiente físico. E aí, uma vez eu atendi porque a recepcionista do hotel falou: mas você não tem necessidade de ficar no quarto adaptado para deficiente físico? Eu falei: não. Eu posso te colocar no quarto. Aí ela até falou: desculpa, normal? Aí eu falei: pode. Aí ela até perguntou mais alguma coisa específica, em termos de perto do elevador, longe do elevador. Então, às vezes, não só em hotéis, em eventos também. Sempre quando eu estou em eventos, sempre me levam para o banheiro do cadeirante, né? Do usuário de cadeira de roda, melhor dizendo. Então, as pessoas, às vezes, colocam todas as deficiências no mesmo mix. Sim. A Andréia, que é do canal Literaturar, ela fala: perfeito, independente de qualquer coisa, precisamos lembrar que cada pessoa, cada ser deve falar como ele quer ser tratado, né? Às vezes, a pessoa até quer ajudar, mas generaliza. Muito bem colocado o que a Andréia pontuou, que essa é uma diferença da simpatia e da empatia. A simpatia é uma reação positiva, legal. A gente tentar ajudar alguém quando a gente vê uma situação ali em que demanda a nossa intervenção. Só que não necessariamente a nossa simpatia, a nossa forma de ajudar é a mais correta e adequada. E às vezes a gente acaba ajudando de um jeito que não é como a pessoa esperava. Por isso que o mais importante é o posicionamento empático, em que a gente, junto com o outro, a gente busca atender uma necessidade, não pelo outro. A gente, com a outra pessoa, a gente se coloca junto, busca entender quais são as suas necessidades e demandas e busca atender e sanar elas. Vamos pegar aqui outros comentários. O Carneiro Leandro, que é um amigo meu, ele comentou que já passou por essa situação constrangedora. Por exemplo, de chegar no meio de hospedagem e oferecerem quartos, provavelmente de solteiros, né? Quando ele foi como um casal. Por isso que é interessante que a gente paute isso dentro da cultura institucional, né? O movimento de pessoas com deficiência e a literatura respectiva aí da inclusão trata de 7 dimensões aí da acessibilidade, né? Não é simplesmente a questão de infraestrutura e o espaço arquitetônico, né? Envolve outras coisas, outras dimensões, como as barreiras naturais, a questão comunicacional, se eu consigo me comunicar, as atitudes, né, os comportamentos. Por isso que as empresas, elas precisam desenvolver essas habilidades, esses skills, né, que se fala dentro do mundo corporativo, essas habilidades de modo que os profissionais saibam e desenvolvam essas habilidades no acolhimento da diversidade. O Carneiro, o Leandro, também perguntou se hospitalidade vem de hospital. Não necessariamente. A hospitalidade, o termo, ele vem do acolher, de hospedar.
E, querendo ou não, num espaço de saúde, no hospital, a gente acaba acolhendo e hospedando alguém temporariamente para um cuidado. Tanto é que, se a gente pegar a história da hospitalidade, e eu tenho até aqui um pequeno catatal, é a Bíblia da hospitalidade, conta como a hospitalidade é praticada em várias institucionalidades, desde dos pensionatos, das pensões, aos hospitais, aos antigos manicômios, que hoje, na verdade, a gente até desconstrói, né? A gente entende que essa não é a forma mais assertiva de propor esse tratamento e esse cuidado, mas todas essas instituições, elas trabalham com o hospedar, seja provisoriamente ou por um tempo longo. Então, hospitalidade está associado a esse hospedar, esse receber, recepcionar e acolher alguém, como a gente sempre experienciou desde aí do nomadismo. Bruno! A internet, gente, eu vou puxar a orelha do Bruno, sabe por quê? Ele falou que a conexão na casa do pai dele não estava tão legal. E eu falei, vai para casa da sua mãe. Porque o Bruno, ele tá lá no interior, em Minas Gerais. Ele não tá aqui em São Paulo. Aí eu falei, vai lá que você sabe que a internet é melhor. Não foi. E aí a gente não conseguiu fazer 100% aí a nossa live. Gente, enquanto eu tô procurando o Bruno aqui, algo que é interessante a gente pensar é que, além desses pilares que a gente propôs trabalhar aqui, que é o pilar pessoa com deficiência e LGBTQ+, a gente tem uma série de interseccionalidades, né, como a questão raça, etnia, gerações, religiões. E quando a gente fala de hospitalidade, a gente pressupõe reconhecer e acolher bem todos esses públicos diversos entre si, né? Algo muito interessante, eu adoro, enquanto eu estou preparando minhas aulas, buscar imagens ilustrativas de personagens. E eu estava procurando numa plataforma, não sei se vocês conhecem, que é o FreePic, eu procurando desenhos para ilustrar ali as animações, ali a aula. E eu estava procurando turistas. Gente, é muito difícil achar desenho de turista negro. E aí faz a gente pensar, mas será que não existe turista negro? Obviamente que sim. Mas a gente não representa isso nessas plataformas gráficas. Provavelmente porque as empresas que trabalham com essa linguagem aí, esse design aí, não tem e não contrata muitas pessoas negras. Ou seja, quando a gente fala de trabalhar a diversidade e todas essas interseccionalidades aí de raça, religião, orientação sexual, gênero, condição física e psicológica, a gente tem que pautar isso dentro das organizações, porque senão elas não avançam em qualidade de serviço e atendimento. Eu estava buscando um serviço e não conseguia um material gráfico e não achava a contento para eu representar a diversidade na minha aula, percebe? Isso mostra o quanto as empresas precisam trabalhar. Ó, Bruno tá chamando aqui, eu vou tentar de novo. Jéssica concordando, é isso aí, Jé. Tanto é, quando eu estava preparando o material lá, Jé, do agente de viagens, os estudos de caso, eu tinha dificuldade de encontrar esses personagens para colocar nas ilustrações. Isso é um ponto muito importante para a gente pensar no turismo, né? Se a gente está colocando imagem de turistas só brancos, fisicamente perfeitos, na concepção estética que nós temos, né? Sarados, né? A família Doriana que faz a viagem. Será que nesses materiais promocionais do turismo, porque quando a gente fala de hospitalidade, envolve comunicação também, né? Esse acolhimento, a gente coloca um turista com cadeira de rodas, um turista cego, um turista surdo, um turista com uma bandeira do arco-íris, um turista drag queen, travesti. Um beijo para as travestis. Então, a gente precisa ver se a gente está fazendo por todos esses canais aí, né? Bruno, algum comentário aí, você voltando? Não, e o que é legal enfatizar sobre isso que você está falando, né?
a questão do turismo com deficiência é lei, né? Existem leis para isso, que talvez a gente possa até entrar nessa nuance, assim, mas... Então, assim, nós, deficientes, a gente está no turismo, né? Então, é preciso, sim, pensar coisas para nós. Claro. Tanto é que a gente teve uma aluna do curso técnico em guia de turismo que, alguns anos atrás, o projeto integrador dela, se eu não me engano, ela até conversou com você, né, Bruno? Aldi. Ela desenvolveu um roteiro para pessoas cegas em fazenda. Então, quando ela pensa em hospitalidade, nesse acolhimento, porque o que é hospitalidade, né? É acolher e encantar o outro. E como que ela buscou encantar esses turistas cegos? Promovendo sensações, experiências. Ela fazia audiodescrição de como ela estava, como a gente começou essa live, e eu contei pro Bruno, eu estou usando uma Sharp aqui de arco-íris. São formas da gente favorecer e estimular aí, a acessibilidade e a hospitalidade, o encantamento aí por meio da comunicação. Enquanto o Bruno está tentando ali reconectar, a Jéssica comentou algo interessante. É uma turma que até eu entrei na semana passada. Olha o relato que ela pontuou. No curso de agente de viagem, né, temos uma colega surda. E ela relatou que é difícil encontrar turismo voltado para esse público. Até mesmo guias que usam linguagem de sinais. A língua de sinais, né, a Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. Teve um outro comentário, deixa eu subir aqui, que é da Edmê, que é multiplicadora também de diversidade. Ela falou assim, reforça as dimensões, Bruno colocou, desisto, da acessibilidade, né? Quais são elas? São 7 dimensões, né? Paulitia, beijo, a Paula que me ensinou. As 7 dimensões são arquitetônica, se a gente pegar aí a infraestrutura dos meios de hospedagem da nossa casa, quando a gente recebe alguém, se tem uma rampa de acesso, se o espaço ali de locomoção é tranquilo para todo mundo. Na escada tem, por exemplo, um indicador no corrimão, em braille, de qual é o andar que a pessoa está, para que uma pessoa cega identifique em que andar que ela chegou. Então essa é uma dimensão. A outra é a comunicacional. Será que eu consigo me comunicar com todas as pessoas quando eu escrevo, quando eu falo? Por exemplo, uma pessoa surda não estaria escutando, eu deveria estar falando em Libras. Eu, infelizmente, não sei falar em Libras ainda. Mas qual que é a minha estratégia? Por exemplo, eu dei aula para essa aluna aí, que a Jéssica comentou, que é surda. Todo o material que eu fiz em áudio, eu transcrevi de modo que ela pudesse ler. Porque como ela é oralizada, ela lê. Tem também a atitudinal, que a gente vai falar das nossas atitudes. Essa é a terceira. Então foi arquitetônica, comunicacional, atitudinal. Tem a programática, que é o planejar aí, o que eu vou fazer, normas, a legislação, regimentos. A metodológica, que são os passos, os procedimentos que eu vou fazer para me tornar acessível. Tem a instrumental, que são os recursos tecnológicos que eu uso para auxiliar ali a pessoa com deficiência. Por exemplo, se a pessoa tem baixa visão, existem alguns programas que ampliam a letra de modo que a pessoa consegue ler ali um conteúdo. São esses instrumentos. E a última dimensão, que é a natural, que são alguns fatores que podem impactar no acesso de alguém. Seja um rio, por exemplo, um córrego. Como eu atravesso um córrego se eu tenho uma mobilidade reduzida? Ou se eu tenho, dependendo da minha deficiência, se ela for física. Quando eu falo, então, de acessibilidade e essas dimensões, eu devo contemplar todos os sujeitos, não só as pessoas com deficiência, mas também aquelas com mobilidade reduzida, como uma pessoa idosa, uma mulher grávida, uma pessoa com criança no colo, e etc. Ali, a Elaine, ela colocou a síntese de todas, né? Arquitetônica, comunicacional, atitudinal, programática, metodológico, instrumental e natural. Essas são aí as dimensões. O Bruno, ele estava com a conexão ruim.
e aí não deu para a gente fazer esse diálogo da forma que a gente esperava. A gente pode reagendar aí uma live e conversar aí sobre esses assuntos novamente, focando aí na deficiência. Podemos até fazer uma live junto com a professora Paula, que pesquisa e atua na área. E também, para a gente falar um pouco, continuar aí na nossa conversa antes de encerrar, eu queria perguntar uma coisa para vocês que estão online aí. Quando a gente fala de hospitalidade, novamente, a gente pressupõe conhecer o outro, né? Em sua alteridade, reconhecer a sua singularidade e particularidade, né? E aí, algo que é muito incrível é a gente conhecer do outro, né? Não sei se todo mundo conhece o Pajubá, que é o dialeto do público LGBTQ+. O Pajubá, ele tem origem, né, em alguns termos e terminologias em religiões de matriz africana, e ele nasceu como um discurso, né, uma linguagem de resistência, sobretudo usada pelas travestis. E depois o movimento LGBTQ+, foi incorporando essas palavras. E aí eu quero saber se vocês conhecem, eu vou colocar algumas, e aí eu quero que vocês comentem aí. Vocês sabem o que significa babado? Alguém coloca aí, ó, se sabe. Gente, ninguém. Cadê a interação aí do grupo? Dezito, o que é? Bruno. O Bruno tá online. Vamos ver se ele consegue. Ele poderia escrever. Alguém sabe o que é babado? Ai, meu Deus. Pode ser uma novidade. Ó, tem um babado para contar para você. Ou babado no sentido de, meu Deus. Poderia ser, sabe por quê? Ou novidade como a Grazi e eu acho que foi a Yasmin, eu não consigo ver porque tá com o nick. Babado é um acontecimento. Ó, fofoca. Pode ser fofoca e pode ser um acontecimento. Então, nossa, eu tenho um babado para contar para você, amiga. É um acontecimento, uma fofoca. Pode ser uma novidade. Mas, em linhas gerais, a gente fala que é um acontecimento. Aliás, gente, fica a dica. Quem quiser pesquisar, tem um dicionário que vocês podem baixar em PDF, que chama Aurélia, a dicionária da língua afiada. Que fala dessas terminologias do Pajubá. Como eu disse, Pajubá é o nome do dialeto. Outra pergunta, vamos ver se vocês sabem. O que é Mona-Ocó? Mona-Ocó. Quem acertar vai ganhar um prêmio. Só sei que correria e confusão. Ó, está dificultando. Ó, quem aqui já ouviu aquela expressão, ó, respeita os mano, as mina e as mona? Alguém já deve ter escutado, não é? Mona é toda pessoa LGBT. Então pode ser uma travesti, uma transexual, um gay, uma lésbica. Aí o Tavares, ele pegou e comentou o seguinte, ó, um homem afeminado, não, é o contrário, na verdade, é masculino, o có é masculino. Então, todo LGBT masculinizado. Pode ser uma lésbica masculinizada, pode ser um gay masculinizado, pode ser uma drag queen masculinizada. Então, quando a gente fala mona, é uma LGBT, ocó masculinizada. Mona, ocó. Beleza? Mais uma. Essa é uma coisa que todo mundo tem. Edi. Alguém sabe o que é Edi? Enquanto isso, eu vou beber minha água num presente que eu ganhei do Lucas Cutri. Beijo, Lucas.
Não faço ideia. Ó, gente, ó, impossível ninguém saber o que é ED, hein? Bom, como aí não tem palpites, ED. Ai, que saudade das aulas. Gente, ó, ED. Ah, ó, o Dresito colocou ali, ó, uma dica. ED é o orifício que todos nós temos no nosso traseiro. É o nosso reto. CU. Exato. É o ED. Meu ED. Então, quando vocês escutarem, é isso. Tem uma outra palavra. Em homenagem aí a pessoas poderosas que estão nesse grupo. Alguém sabe o que é Amapô? Isso, C asterisco e fiofó. Agora vamos lá na outra palavra. Foram essas. Agora vai na próxima, que é Amapô. Alguém sabe o que é? Ó, a Grazi falou Elaine. Sim, a Elaine é Amapô. O André Fusari, Desito, colocou um desenho de uma mulher dançando ali, ó. Isso. A Jéssica e a... Oi, Livete! E a Lívia colocaram mulher. Exato. Amapô é mulher. Um beijo aí para as rachas. Também tem essa outra terminologia, né? Mulher pode ser tanto Amapô quanto racha, que a gente fala aí dentro do dialeto. Alguém comentou aí que é muito importante a gente falar dessas linguagens, né? Eu até estou ensaiando aí um texto para falar de como todos os movimentos sociais eles têm uma tríade de resistência: estética, linguística e moral. Por exemplo, o movimento de pessoas pretas, o movimento negro, tem uma resistência estética, linguística e moral. O movimento LGBTQ+, né, idem. O movimento feminista, o movimento de pessoas com deficiência, porque a linguagem, a palavra, ela produz, os enunciados produzem realidades, verdades, significados e sentido para as pessoas. E uma estratégia dos movimentos é ressignificar a linguagem de modo a se empoderar. Tem um historiador, que é Michael Bullock, que ele fala dessa estratégia do movimento LGBTQ+, em ressignificar as palavras. Como, por exemplo, um termo que a gente muitas vezes, e na história aí usou de forma pejorativa no Brasil, que é o termo viado. Quantas vezes eu na escola escutei, né, que eu era o viadinho, o viado, e muitas vezes a gente usa isso de forma pejorativa. Ah, seu viado. Um caso que eu até trago dentro da cultura organizacional, um colega que não quis fazer massagem no outro porque ele era viado, por exemplo. São casos que podem acontecer e que mostram uma série de estigma. O que o movimento LGBTQ+ faz, por exemplo, no cotidiano? Ressignificar essas palavras. Quando, por exemplo, quando eu encontro um amigo e falo, e aí, viado, é uma forma de eu ressignificar aquele termo, que a vida inteira eu escutei como algo pejorativo, com uma série de estigmas negativos, e eu ressignifico como uma forma de afirmação. Ó, somos viados sim, com orgulho, afirmamos a nossa identidade. E aí a gente reconhece a importância da linguagem como uma estratégia de resistência que os movimentos sociais, todos eles têm, e que demanda aí o reconhecimento. Aí ó, o André, o Rodesito, colocou assim, ó, mas tem que tomar cuidado com essa expressão racha. É limitadora e até preconceituosa, penso eu. Afinal, tem mulher que sequer tem racha. Muito bem colocado. Se a gente pensar, as mulheres... Ai, desculpa, gente. As mulheres transexuais que não optaram por fazer a cirurgia de resignação do sexo. Mas o que a gente pode pensar também, né? A racha, né? Podia ser o que nem no movimento a gente fala também, no cotidiano, né?
Gente, eu vou falar um palavrão, tá? As gays falam assim, ai, minha cuceta, que é associando o edi como se fosse essa racha aí no corpo. A gente pode também ressignificar. É uma pontuação muito interessante que o André colocou, porque a gente pode legitimar um único modelo de mulher, quando na realidade todas as pessoas que reivindicam e se reconhecem como mulher são mulheres, sejam elas cisgêneras ou transgêneras. E aí a gente pode refletir sobre essas terminologias. Por isso que o que é importante, gente? A gente pensar que, assim como os movimentos sociais, a linguagem e a cultura, ela é processual e histórica. Ela não é finita. Ela vai se desenvolvendo no tempo, espaço. Cada territorialidade também tem uma forma de linguagem. A gente vê pelo nosso Brasil enorme, né? Se vocês pegarem lá o Aurélia, existem terminologias que são mais comuns no norte, outras mais comuns no nordeste, outra no sudeste, porque cada agrupamento também, cada território, né, esses espaços politicamente construídos, eles desenvolvem a sua própria linguagem de resistência, né, e a sua identidade. Portanto, a linguagem ela é processual e histórica. A gente pode usar por determinado tempo uma terminologia e depois mudar. Como antigamente, muitas pessoas falavam homossexualismo. Mas pegando esse sufixo ismo que está associado à patologia, a gente não usa mais, porque, inclusive, a homossexualidade, o homoerotismo, já foi classificado como uma patologia. Mas em 1990, a Organização Mundial da Saúde desconsiderou isso como um transtorno, uma patologia. Portanto, não seria mais correto usar a expressão homossexualismo, e sim falar homossexualidade. Mas até então, essa era a palavra que tinha disponível, percebem? E a gente vai mudando e construindo as palavras conforme a gente vai se desenvolvendo. Por isso que é importante a gente pensar como a linguagem ela é histórica. E aí a gente vai construindo ela, seja como uma estratégia de resistência, ou mesmo de convívio e experiência e afirmação da cultura. A gente vai ficar por aqui hoje, porque não conseguimos, né, a conexão lá com o Bruno para falar da dimensão de pessoas com deficiência. Mas algo que é importante, só para fechar aqui antes de dar o tchau, é que quando a gente fala de diversidade e hospitalidade, a gente tem que considerar todas as suas interseccionalidades, como a gente estava falando. Novamente, o conceito de hospitalidade pressupõe o acolhimento, a recepção do diferente, do outro. Esse outro em sua alteridade, na sua singularidade, na sua diferença, de modo que esse outro, quando chegue no nosso espaço, seja um meio de hospedagem, seja a nossa casa, seja no serviço público, que eles sejam acolhidos da forma como eles são. Então, quando a gente pensa em hospitalidade e diversidade, congregar isso, a gente precisa reconhecer que nossa sociedade ela é diversa. Existem múltiplos percursos sociais. O percurso social ele é individual para cada um. Provavelmente, vocês já devem ter visto, se não viram, assistam, eu coloco como dica, aquele vídeo do percurso social e privilégios do campo de futebol, que a gente entende como muitos marcadores sociais da diferença e da desigualdade não se dão por nossas escolhas, mas por conta das conjunturas, do lugar que a gente nasceu, por nossa manifestação identitária. Portanto, não é necessariamente parte das nossas escolhas. O percurso social ele é diverso. E as empresas, as instituições, elas precisam reconhecer esses múltiplos percursos sociais e esse outro que é diferente. Nesse momento em que a gente trabalha tanto, vive tanto o cancelamento, né? Se alguém pensa diferente de mim, eu cancelo, eu bloqueio, eu não dialogo. A linguagem de programação faz com que a gente fique fechado nos nossos grupos de pertencimento, a gente perde a habilidade, a capacidade de se encontrar com um outro diferente, em reconhecer a alteridade do outro, a sua diferença, a sua singularidade. Portanto, quando a gente fala em hospitalidade, que é acolher o outro, a gente pressupõe reconhecer a diferença,
a diversidade, a multiplicidade como um valor, como algo positivo. Porque provavelmente a gente não teria desenvolvido cultura, arte, civilização, se nós não fôssemos diferentes, se nós não fôssemos múltiplos. Portanto, é importante que a gente dialogue sobre todos esses assuntos. O André aqui colocou assim, ó, olha, eu querendo problematizar. Cuidado também com cuceta, porque geralmente gay fala isso quando se refere ao cu largo, de tanto dar, como se a vagina fosse larga ou arrombada ou facilmente, sei lá. Gente, palavras fortes. Mas, ó, é muito importante, gente, que eu falo nas aulas de sexualidade, que a gente trabalhe esses temas sem tabu. Porque se a gente não pauta e não fala, e todo mundo fala, seja no WhatsApp, seja no grupo de amigos, e se a gente não pauta, a gente reconhece como tabu. Não necessariamente, olha, eu acho que algumas pessoas podem usar com esse significado, cuceta aí, como essa concepção aí de larguidão, enfim. Eu acredito que não. Eu já vi alguns amigos comentarem dessa forma, associando que esse é o orifício possível de penetração. Assim como algumas mulheres cisgêneras ou transgêneras que fizeram a cirurgia têm a vagina lá como um orifício possível de sexo, os gays possuem a possibilidade ali de ter esse orifício se comparado como a vagina, como a buceta. Portanto, seria a cuceta. Eu não vejo nessa conotação. Talvez isso seja algo interpretativo, que não é tudo isso. Ó, a Jéssica falou que foi legal participar. A gente faz esse percurso social nas aulas presenciais, em que a gente vivencia. Vá, querida! Minha prima do coração, do amor aí, ó, falou, adorou aí o dia e falar sobre hospitalidade para caber no consultório. Sim, a Vá, ela é veterinária. Quando a gente fala de hospitalidade e acolhimento, é pensar como a gente acolhe todo mundo, né? Até o nosso pet e os seus tutores. E por isso que esse acolhimento acontece em vários espaços institucionais. Minha amiga Graça já mandou a Aurélia, isso mesmo, compartilhando o PDF. Um beijo aí para vocês, obrigado por terem participado aí. Eu vou postar a live para quem quiser assistir depois aí, ficar aí nos stories. E vou me despedindo, né? Espero que tenham gostado da live. Foi a primeira live que eu fiz, então desculpem aí as falhas, eventuais tosses. Não é coronavírus. Mas eu tenho tossido, né? Vou até um médico mês que vem, já agendei. Deve ser de gastrite que eu tenho. E espero que tenha sido produtiva aí pra gente pensar um pouquinho aí como a hospitalidade faz parte aí do nosso cotidiano, que ela tem aquelas dimensões que a gente comentou, e como a diversidade é uma pauta essencial para os dias de hoje, quando a gente fala do reconhecimento da alteridade do outro, desse encontro, né, dos diferentes, em que a gente precisa valorizar na nossa sociedade. Oi, Gê, mais tarde a gente vai se encontrar também no seu Niver Online Paulitia. Logo mais a gente faz a nossa live, para daí a gente pode focar em diversidade nas organizações. Ó, eu e a Paula, a gente dá aula num curso, até agora fazendo então um pouquinho de promoção aí. É um oferecimento do Senac Aclimação. A gente atua num curso que chama Gestão da Diversidade nas Organizações, e vocês podem procurar esse curso, né, Diversidade nas Organizações, no Senac, que a gente trabalha esses pilares. Pessoas com deficiência, LGBTQ+, mulheres, a questão étnico-racial, né, religiões, porque hoje a gente vê, sobretudo nesses contextos aí de polarização política, de ascensão do fascismo, a gente vê uma série de comportamentos xenofóbicos, homofóbicos, transfóbicos, misóginos, racistas, e a gente tem um compromisso em se contrapor a isso, seja nos nossos espaços de convívio cotidiano e também nas instituições, né? Porque as instituições,
elas estão para que nós as ocupemos. A gente fica às vezes pensando, o movimento social é importante. Obviamente, adoro, participo, já participei de vários coletivos, mas eles sozinhos não conseguem transformar toda uma conjuntura. A gente tem uma grande expectativa na educação, mas não é só a escola, não é só a família, muito menos a igreja com seus dogmas, ainda que seja importante. Todas as instituições têm a sua responsabilidade, inclusive as que nós atuamos. Seja um consultório, seja uma agência, seja um hotel, seja uma multinacional. Portanto, a gente pode trabalhar hospitalidade e diversidade em todas elas. E também, além desse curso na área de desenvolvimento social, que é diversidade nas organizações, nós temos cursos na área de hospitalidade. Como, por exemplo, o recepcionista em meios de hospedagem, o técnico em hospedagem. Beijo, meninas, que estavam presentes aí na nossa live. E de modo que vocês conheçam aí os nossos cursos na área de hospitalidade, na área também de desenvolvimento social, e aprofundem nesses temas que são tão relevantes aí na atual conjuntura para a humanidade. Um beijo para vocês. E coloquem comentários lá nos stories, falam o que vocês acharam e sugestões para o próximo. A próxima live, hashtag Fica a Dica, vai ser histórias de hospitalidade em casa, que eu vou fazer com a professora Cris Lar. A gente vai contar um pouquinho sobre a hospitalidade que a gente desenvolve em casa, contando alguns casos e partes aí da história. Tudo bem? Beijo e tchau, tchau!